Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Vamos dar continuidade à exposição desse livro, já na nossa quarta parte. Livro do profeta Ageu, capítulo 2. Hoje nós vamos expor os versos de 10 a 19. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, a partir do verso 10. Nos diz assim a palavra do Senhor. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. Então Ageu perguntou: se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Então Ageu continuou: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem. Tudo é impuro. Agora considerem tudo o que aconteceu, desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas. E havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo em tudo o que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte: ainda há semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Oremos. Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nós queremos Te pedir que o Senhor Deus fale conosco nesta noite. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor Deus cative os nossos corações das distrações que nos levam desse ambiente. E pelos próximos minutos, ó Deus, te pedimos que o Senhor Deus quebrante, fale, corrija, anime e encoraje o nosso coração. A de fato e de verdade examinarmos a vida diante da Tua face, diante da Tua presença. Essa é a oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro do profeta Ageu constitui-se numa mensagem de exortação e encorajamento ao povo que voltou do exílio babilônico e se deparou com Jerusalém completamente destruída. A vida precisava ter a sua continuidade. No início, eles meio que começam a reconstrução do templo, mas pelos obstáculos, pelas dificuldades, eles entram numa fase de desânimo. Eles abandonam a reconstrução do templo e eles se voltam para reconstruir a vida deles, as suas casas, os seus planos, os seus projetos,
numa cidade devastada. É por isso que esta palavra do Senhor, através do seu profeta Ageu, chega àquele povo 17 anos depois que eles já haviam abandonado a reconstrução do templo e se voltado para viver a vida e reconstruir tudo o que estava perdido, tudo o que estava destruído. Rapidamente nós aprendemos a importância do tema templo nas Escrituras Sagradas. Olhamos para o Jardim do Éden, aquele que é chamado o Jardim-Templo, e percebemos que ele foi plantado e nele foram chamados ou convocados os nossos primeiros pais para adorarem a Deus e caminharem com Ele, face a face. Os nossos primeiros pais, então, abandonaram a aliança, se rebelaram contra Deus e confiaram em outros conselhos, senão os infalíveis conselhos de Deus. Eles deram ouvidos aos conselhos da antiga serpente e por isso trouxeram maldição sobre todo o resto da raça humana, pois os nossos primeiros pais funcionavam como uma espécie de representantes federais de toda a raça humana. O que vimos ao longo então da história da redenção é um Deus que vem ao encontro dos seus. Da semente que fora prometida lá no Jardim do Éden, no momento ou no cenário da instalação de maldição pela desobediência e rebelião dos nossos primeiros pais, nós temos a promessa de um Redentor. A semente da mulher destruirá as obras de Satanás. O tabernáculo é construído. O templo é construído. Cristo é o templo de Deus, feito carne, que habitou entre nós. A sua igreja passa a ser templo do Espírito Santo. E essa igreja é dada a missão de falar desta mensagem, a mensagem do Evangelho, do plano eterno de Deus, habitar no meio do seu povo, para com eles reinar por toda a eternidade. Mas voltando um pouco ao nosso livro, o livro de Ageu, nós temos um povo invertendo as prioridades. A prioridade máxima ou primeira de estabelecer um lugar, ou reestabelecer um lugar para adoração a Deus, foi abandonada. Completamente abandonada. Por isso que nós poderíamos, ou podemos, resumir a mensagem do profeta Ageu como uma convocação para que Deus esteja sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. O capítulo 1, então, nós vimos o povo sendo repreendido e encorajado a retomar a construção do templo. Eles respondem positivamente, mas ao se deparar com as lutas, os oponentes e as dificuldades, eles se entregam ao desânimo. Se entregam ao desânimo. O que nós vimos então no capítulo 12, no último sermão exposto, foi mais uma vez o Senhor vindo ao encontro desse povo para encorajá-los. O Senhor dá algumas razões a eles, e as razões são, em primeiro lugar, Deus está com eles. Eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos, no versículo 4 do capítulo 2. A segunda razão, eles não devem ter medo. Eles não devem ter medo, porque justamente o Deus da aliança está com eles. Esse Deus tem um compromisso. Ele tem um pacto que fora estabelecido. Mais do que isso, este povo é relembrado de que Ele é o Deus que resgatou os seus pais, ou os pais deles, do cativeiro do Egito. E por fim, Deus diz a eles: o meu Espírito está no meio de vocês. Estas são as razões sobre os quais deve repousar o coração deste povo. O capítulo 2 nos fala então de um Deus que conhece ou que sabe o que eles estão sentindo. Talvez aqueles mais antigos crentes se lembrassem ou pudessem lembrar-se
do primeiro grande templo de Salomão, em toda a sua glória e beleza, e estivessem desanimados com aquela segunda reconstrução. Deus conhece o sentimento de desânimo de seres humanos pecadores. E Deus não está rechaçando, Deus não está impedindo ou oprimindo este povo, mas Ele está vindo com palavras de encorajamento. Encorajamento. O texto do capítulo 2 acaba com uma revelação a respeito da manifestação última e gloriosa de Deus no último dia, no dia do Senhor, onde a glória do seu poder irá restaurar os céus e a terra. E Ele se fará presente, tabernaculando ou habitando no meio do seu povo para todos sempre. Depois desta grandiosa revelação, eles estão trabalhando, eles estão reconstruindo o templo. E como nós acabamos de ler, menos de 3 meses depois, eles novamente estão desanimados. Talvez eles estivessem com o coração cheio, digamos, de coragem, de ânimo, por entender que o trabalho deles era útil, tinha uma validade, ou era carregado de um significado espiritual, eterno. Mas quando nos deparamos com a realidade da vida, e a realidade muitas vezes é uma realidade cruel, que se ergue diante de nós com lutas, com batalhas, com coisas que nos levam ao desânimo, que nos levam a desistir das coisas, a lançar sobre o chão a toalha e desistir por completo. Muitas vezes o povo de Deus, ao longo da história, é tentado ao desânimo, porque eles erguem os olhos e o que eles podem ver? Destruição. Uma vida difícil, perseguições, lutas, frustrações externas, frustrações internas. E isso nos leva mais uma vez a um movimento de Deus. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o quão facilmente nós nos desanimamos e deixamos nos levar pelas circunstâncias visíveis que se erguem diante de nós. Essa passagem, queridos, está dividida em 2 partes, que parecem não ter uma relação, mas elas possuem uma relação. Mais uma vez, Deus irá usar o seu profeta Ageu para encorajar o seu povo, para exortar o seu povo, para repreender o seu povo, para animar o seu povo. E é assim que ele se dirige aos sacerdotes, os líderes espirituais do povo de Deus. Leamos então novamente os versos de 10 a 14. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. E eis aí a metáfora usada de um ritual da lei sacerdotal judaica. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar o pão cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isto ficará santificado? E os sacerdotes responderam um retumbante não. Não. Então Ageu perguntou: se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Ficará impura. Percebam, queridos, que ao longo do livro de Ageu, Deus está vindo de diversas vezes de diversas formas. Por exemplo, no 6º mês, do dia 1, no versículo 1, a palavra de Deus vem ao povo através do profeta Ageu numa palavra de repreensão. Menos de um mês depois,
No versículo 15, parte A, do capítulo 1, o povo se arrepende da postura de colocar em segundo plano a adoração ao Deus da aliança. Já no 7º mês, no dia 21, no capítulo 2, uma palavra de encorajamento é lançada novamente ao povo depois deles se desanimarem. E aí, no 9º mês, mais ou menos 3 meses depois, mais uma palavra que está diante de nós e acabou de ser lida, onde a infidelidade do povo é repreendida. Eis aqui então aquilo que Deus está falando ao seu povo. Ele está dizendo ao seu povo: considerem o caminho de vocês. A ideia aqui é simplesmente coloquem o seu coração à prova. Examinem o coração de vocês. E o ponto a respeito desta primeira metáfora, ou desse primeiro exemplo, é simples. A santidade, ela não é transferível ou comunicável. O ponto do primeiro exemplo: se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa e ela vier a tocar pão, vinho, azeite ou outro mantimento, ficará santificada? Não. A santificação não é transferida ou comunicada. Cada pessoa, de acordo com a lei sacerdotal, deveria prestar uma oferta ou um sacrifício para que os seus pecados fossem perdoados. Mas ao contraponto da arguição de Ageu ao povo, ou, melhor dizendo, aos sacerdotes, é a respeito da contaminação e da impureza. E por isso ele leva mais um exemplo àqueles que estão diante dele, falando a respeito do que pode tornar o povo impuro, tocar num corpo morto. E a lei era bem específica e clara a respeito da contaminação e da impureza, que eles deveriam se lavar pelo menos 7 vezes para que eles se tornassem puros e eles pudessem assim oferecer os sacrifícios diante do Senhor no tabernáculo. A santidade não é comunicada ou transferida, mas a impureza, sim, ela é transferida, ela contamina. É muito mais fácil espalhar o mal do que uma virtude. Qual o ponto de Deus falando através do seu profeta com este primeiro exemplo? O ponto é simples. Essa nação e toda a obra de suas mãos, juntamente com os seus sacrifícios, são impuros. Ele parece estar dizendo que apenas reconstruir o templo não é o suficiente. O templo não podia ser visto como uma espécie de fetiche. Ok, vamos reconstruir o templo e o nosso problema está resolvido. Não. A reconstrução do templo em si não garantia a bênção de Deus. Por exemplo, Jeremias pregando no templo deixa claro que as atitudes santas e as corretas motivações do coração, estas são aceitáveis diante do Senhor. Eles estavam reconstruindo o templo, mas certamente eles não estavam reformando o coração, eles não estavam reformando a vida diante do Senhor. Era muito mais do que uma reconstrução de um templo. Era a reforma do coração, o avivamento no coração. O caminho da santidade não era simplesmente reconstruir um templo, mas em reconhecer Deus como Senhor da vida deles, honrando-o, adorando-o através de suas vidas e atitudes. Eis aqui algo para o ensino, não somente destes, que foram a audiência primária desta mensagem, mas para a mensagem ao longo do Antigo Testamento, onde as motivações do coração são sempre levantadas. Podemos estar envolvidos com a obra de Deus.
Podemos estar dando duro na obra de Deus. Mas há uma possibilidade de o nosso coração estar distante de Deus. Envolvidos com a obra de Deus, mas não com Deus da obra. Essa é uma tentação. Essa é uma fraqueza. Que não somente este povo que está sendo exortado caiu. Isso pode tocar a cada um de nós. E o texto nos ensina, portanto, que é muito mais do que o nosso suor, o nosso trabalho, que Deus espera de nós. Deus espera de nós, homens e mulheres, com um coração na obra. Fazendo o que estamos fazendo pelas motivações corretas. A glória de Deus. A glória de Deus. O texto já nos ensina a examinar o coração. A talvez nos perguntar por que fazemos o que fazemos. Talvez nos perguntar se no momento em que não somos reconhecidos, por que isso tanto nos incomoda? Porque, de uma forma bem prática, muitas vezes, ou algumas vezes, buscamos muito mais o reconhecimento de pessoas do que o reconhecimento de Deus. Envolver-se com Deus da obra, no mundo caído, é muito mais do que simplesmente fazer a obra de Deus. Parece a mesma coisa. Mas o que nós estamos vendo aqui no texto é um povo que está reconstruindo o templo. E se Deus visse somente o exterior, tudo estaria bem, não é verdade? Mas Deus vai muito além e vê o coração. Vê o coração. A denúncia é colocada no verso 14. Parte B. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Tudo é impuro. O coração deles estava distante. Eles estavam com a mão na obra, com a mão na massa. Mas o coração não. O coração não. Essa é a segunda parte do texto. A segunda parte do texto nos traz um novo exemplo. Um novo exemplo que tem a ver com um relacionamento muito particular entre Deus e o povo de Israel. A partir do versículo 15 nós lemos: agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinham ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Para entender bem, nós precisamos olhar para o capítulo de número 1. Quando o profeta Ageu, Deus através do profeta Ageu, traz a acusação a respeito daquilo que o povo estava fazendo. Eles não estavam priorizando a adoração ao Senhor. Eles estavam atrás de construir as suas casas luxuosas. E o verso 4 nos diz isso. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E que o recebe
E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Furada. Eis aqui então os distintivos deste relacionamento entre o povo de Israel e o Deus da aliança. Eles foram escolhidos por Deus para uma missão especial. E eles deveriam ser um retrato no mundo para reverberar, expressar a glória de Deus no mundo. Eles foram chamados para ser instrumentos de Deus no mundo caído, missionários do Senhor. Se eles guardassem a aliança, se eles obedecessem a palavra de Deus, o que aconteceria? Prosperidade na terra. A fidelidade espiritual seria recompensada automaticamente com a prosperidade material. E nós podemos ver isso ao longo da história de Israel. As pessoas poderiam reconhecer a mão de Deus. Um pequeno povo transformado em uma grande nação. As vitórias, as conquistas, a derrota de grandes exércitos da antiguidade. Estas eram as características do relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Não podemos tomar literalmente essa característica de relacionamento e aplicá-las ao dia de hoje. É assim que, com uma interpretação bíblica equivocada, os teólogos da prosperidade se ancoram em textos do Antigo Testamento, mais particularmente neste relacionamento com o povo de Israel, para dizer que todo crente deve ser próspero financeiramente. E assim cometem um equívoco profundo. Porque temos crentes fiéis a Deus, que amam a Jesus, mas que não são prósperos financeiramente, mas trabalham e dão duro a cada dia. A cada dia. Mas o que estamos vendo diante de nós é que Deus pesa a sua mão e disciplina os seus filhos de uma forma bem clara. E o texto nos ensina, nos mostra isso. O texto diz mais: e não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Eu os disciplinei, mas o coração deles estava duro diante de mim. O mais estonteante, queridos, desse texto é a última frase. O que se espera claramente de uma sequência de palavras de exortação, de repreensão, de revelação da impureza ou da infidelidade do povo, senão lá se vem um julgamento. Nós estamos fritos. Mas perceba a última frase do versículo 19, o que nós temos lá. Mas, de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Bem, para uma mente lógica isso não faz sentido? Deus poderia simplesmente abrir a terra e acabar com esse povo de uma vez por todas. Deus conhece o coração. Eles estavam suando duro, reconstruindo o templo. Mas o Senhor Deus diz: o coração de vocês está longe. Longe. Longe de mim. Mas o que nós temos aqui é uma manifestação da graça bendita de Deus a um povo que não merecia tal graça. Mas, de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Ao olhar para a história da redenção, nós vemos esta mensagem se repetindo várias vezes. Tivemos alguns momentos na história do povo de Israel de grande prosperidade, de grandes bênçãos espirituais. Mas na maior parte das vezes, eles se afastavam da lei do Senhor. E como uma espiral descendente, eles começavam a se rebelar contra Deus.
de novo, de novo, de novo e de novo. Muitas vezes é frustrante lermos e vermos, meu Deus do céu, quão pecadores são. Quão pecadores são. Constantemente os profetas eram levantados e traziam palavras de advertência ao povo. De advertência ao povo. De ânimo, de encorajamento. Alguns se arrependiam, os outros não. Mas Cristo é o ápice dessa história. O ápice da revelação de Deus. O que vimos em toda a história da redenção é que constantemente o povo estava se afastando de Deus. Mas Deus manifesta o seu amor, a sua graça de forma concreta na pessoa e na obra de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. A pergunta final é como esta mensagem destinada ao povo de Judá fala a nós hoje. Fala a nós hoje. Em primeiro lugar, Ageu nos revela um Deus que é firme, que é zeloso, que exorta e disciplina os seus filhos. Um Deus que é pai e ama os seus filhos, irá discipliná-los. Ageu nos revela um Deus paciente, amoroso e persistente. Percebem a forma como Deus usa o profeta com palavras de encorajamento? Percebem a forma como Deus usa o profeta para exortar, para falar algo sério? Eles foram acusados, tudo o que vocês estão fazendo é impuro. Essa é uma palavra dura, séria, profunda. Mas ele o faz de forma graciosa, firme, mas graciosa. Usando ou utilizando-se de duas metáforas, de dois exemplos. A aproximação de Deus através dos seus profetas são aproximações que revelam uma atitude pastoral, de alguém que é firme e não abre mão da verdade, mas que é alguém que é paciente, que é amoroso, que é persistente. Quantas vezes a palavra do Senhor veio, não somente ao povo, mas aos sacerdotes e aos governantes. Mas Ageu nos revela um Deus que vem ao encontro com palavras de ânimo. Ele é o maravilhoso conselheiro. Mas o livro de Ageu nos ensina mais. O livro como um todo, nos revela a realidade a respeito de nós mesmos, de quem nós somos. O como pecadores são centrados em si mesmos. Como as coisas ou a obra de Deus é colocada em terceiro plano. E a minha agenda, os meus planos, são colocados sempre em primeiro lugar. Os meus investimentos. Ageu nos revela aquilo que nós sabemos. Somos egoístas. Pensamos em nós mesmos. Podemos estar de alguma forma envolvidos com a obra de Deus, mas com um coração doente, precisando de reforma. E você pode estar envolvida em alguma obra do Senhor. Você pode estar trabalhando ao longo dos anos na igreja. Mas como está o seu coração? Você pode fazer diversas coisas, mas não se esqueça, Deus vê o coração. Não simplesmente o seu suor, mas primariamente o seu coração, as motivações do seu coração, porque você está fazendo o que está fazendo. É isso que Ageu nos ensina. O livro se dirige de forma bem particular ao povo, aos líderes e aos governantes, com palavras de repreensão, de encorajamento, de ânimo, de acusação,
e de esperança. De hoje em diante, eu abençoarei vocês. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Uma palavra que nos faz parar, examinar e avaliar, considerar a vida por completo. O povo de Deus, facilmente, todos nós, cada um de nós, pode se desanimar ao longo do tempo. Com tantas lutas, com tantas dificuldades, muitas vezes oposição, frustração, decepção. Mas que você sempre avalie o seu coração e entregue no final do dia, secretamente, a sua adoração, o seu serviço, o seu ministério ao Senhor, o nosso Deus. Porque Ele deve estar sempre em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!